Meu nome é Isabela. Quero compartilhar esta história que aconteceu há alguns anos, quando meu marido e eu decidimos levar nosso filho pequeno, Lucas, em uma viagem. Optamos por nos hospedar em um hotel de 3 estrelas. Lucas tinha apenas 5 anos na época. Viajamos do Brasil para os Estados Unidos durante as férias de verão, e minha reserva no hotel foi feita algumas semanas antes da viagem. Assim que chegamos, fizemos o check-in imediatamente. Embora o lugar não fosse o mais luxuoso, o preço era atrativo, e não esperávamos algo excepcional, considerando ser um hotel de 3 estrelas, o que não nos incomodava. Nunca fomos adeptos de hotéis 5 estrelas, já que nossa prioridade era ter um lugar para descansar durante as viagens. Na recepção, observei um casal mais velho que parecia estar reclamando com um funcionário do hotel sobre alguma questão. Não consegui entender completamente, pois a conversa estava em inglês rápido, mas ficou claro que eles desejavam um reembolso das próximas noites para saírem do local. Após recebermos a chave do quarto, subimos pelo elevador. No momento em que entramos no quarto, Lucas pediu para ser carregado, apresentando uma expressão de medo, indicando que não queria ficar ali. Isso nos deixou preocupados, pois nunca o vimos agir assim em outros lugares. Tentamos acalmá-lo, garantindo que teríamos dias divertidos explorando a cidade e os parques. Apesar de Lucas ter se acalmado um pouco, a intuição de crianças em perceber coisas que os adultos podem não notar nos intrigava. Essa sensibilidade se tornou evidente naquela noite. Enquanto eu tomava banho, Lucas e meu marido ficaram na cama assistindo desenhos para que ele pudesse relaxar e dormir um pouco. De repente, ouvi Lucas chorando do lado de fora do banheiro. Inicialmente, pensei que fosse devido ao medo do novo ambiente, mas me senti tranquila porque meu marido estava com ele. No entanto, o choro se intensificou, transformando-se de choro de criança para o choro de um homem adulto. Preocupada, saí correndo do banheiro em direção a eles, apenas para encontrar Lucas completamente dormindo. Meu marido me olhou estranhamente, questionando por que eu saíra do banheiro com pressa e molhada. Rapidamente, perguntei por que Lucas estava chorando. Meu marido, confuso, respondeu que ele estava dormindo tranquilamente. Embora não tivesse ouvido nada, eu tinha certeza de que o choro vinha do nosso próprio quarto. Decidimos não falar muito sobre isso naquele momento, pois Lucas já havia se acalmado, e não queríamos assustá-lo ainda mais. Na manhã seguinte, enquanto eu esperava Lucas no banheiro, ele compartilhou algo que aconteceu após seu pesadelo. Fiquei arrepiada ao ouvir sua história. Ele mencionou ter visto a sombra de uma pessoa rastejando pelo teto, o que o deixou apavorado. Decidi não compartilhar essa informação para não assustar ainda mais Lucas naquele momento. Descemos para o saguão e seguimos para o transporte público para explorar a cidade. Antes de sairmos, notamos que um casal, que anteriormente havia reclamado exaltadamente na recepção, estava conversando com o gerente. Parecia que estavam tentando resolver um problema para receber o reembolso. No decorrer do dia, ficamos sabendo que o casal havia partido do hotel pelas mesmas razões, relatando ruídos perturbadores no banheiro do quarto durante a noite. Além disso, a senhora mencionou sentir alguém tocando em seu cabelo sem identificar a origem. Ela nos recomendou que fizéssemos o mesmo, buscando reembolso. Nesse momento, percebemos que não estávamos sozinhos em experiências assustadoras no hotel. Parecia que algo sombrio estava acontecendo. Mesmo assim, decidimos não compartilhar esses detalhes com Lucas para não aumentar seu medo. Aproveitamos o dia explorando a cidade, mas a sensação de inquietação persistia. À noite, enquanto meu marido embalava Lucas para que ele conseguisse dormir, algo assustador aconteceu novamente. Sentimos um forte golpe vindo da parte de baixo da cama. Assustados, acendemos as luzes para investigar, mas não encontramos nada. Era como se algo invisível estivesse perturbando o quarto. Decidimos chamar a recepção, e um funcionário veio ao nosso quarto. Mostramos o ocorrido, e ele parecia tão perplexo quanto nós. Ficamos todos nervosos, sem conseguir explicar o que estava acontecendo. O funcionário ofereceu a troca de quarto, aceitamos prontamente, e fomos conduzidos a outro quarto no hotel, que parecia mais tranquilo. Naquela noite, conseguimos finalmente descansar melhor, apesar do susto anterior.
No dia seguinte, relatamos tudo ao gerente e solicitamos o reembolso das noites restantes. Embora nos prometessem uma parte do dinheiro de volta, infelizmente nunca recebemos. No entanto, o alívio ao deixar aquele hotel e encontrar outro lugar para ficar superou a frustração financeira. Até hoje, permanece o mistério sobre o que aconteceu naquele hotel, mas acreditamos que algo sombrio e paranormal estava presente. Essa experiência nos ensinou a sempre prestar atenção aos sinais e sensações que as crianças podem transmitir, pois podem perceber coisas que os adultos não conseguem entender. Esperamos que essa história sirva de alerta para que outros sejam mais precavidos ao escolher um local para se hospedar, especialmente quando viajam com crianças. Essa foi uma lição aprendida de maneira inesperada, mas serviu para nos lembrar da importância de proteger e cuidar daqueles que amamos. Durante uma viagem de carro à noite pelo interior do Brasil por volta de meia-noite, comecei a ficar sonolento ao volante. Então, parei em uma pequena cidade chamada Santa Cruz, procurei por um hotel e encontrei um lugar que não vou pronunciar o nome. Parecia um pouco deteriorado, mas honestamente toda a cidade também dava essa impressão. Além disso, eu só precisava de uma noite de sono, nada extravagante. Estacionei no estacionamento e fui até a pequena recepção, que ficava no canto frontal de um dos dois prédios do motel. Havia um senhor idoso sentado lá, lendo o jornal. Estava quente e havia um barulho alto vindo de um ventilador de mesa. Pedi um quarto e o homem finalmente olhou para cima do jornal sem me cumprimentar e disse o 45. Assumi que ele queria dizer R$ 45 pelo quarto, então entreguei meu cartão de crédito. Perguntei se era possível conseguir um quarto no canto, e ele simplesmente disse ou não. O atendimento ao cliente aqui claramente não estava incluído no preço. O homem me entregou uma chave antiga em um chaveiro totalmente branco com o nome do hotel escrito. Eles ainda não usavam cartões magnéticos nesse lugar. Caminhei até meu quarto pelo estacionamento. A porta estava difícil de destrancar, tive que mexer na chave um pouco para finalmente fazê-la girar. Antes de entrar, olhei ao redor do estacionamento, havia apenas 2 outros carros. Entrei no quarto e tinha um cheiro misto de xixi e vômito. Pensei em voltar e pedir outro quarto, mas percebi que, pela aparência do lugar, todos os quartos provavelmente tinham o mesmo cheiro. O quarto era pequeno, com um tapete azul sujo e desgastado, um sofá, uma pequena mesa de café e uma cama. Fechei a porta e tentei trancá-la, mas estava com dificuldades, mais do que tive para destrancá-la. Depois de cerca de 30 segundos mexendo e quase explodindo um vaso sanguíneo para destrancá-la, senti que poderia tê-la quebrado. Mas quando tentei abrir a porta, ela não abria. Então, mesmo que a porta não estivesse totalmente trancada, desde que não abrisse, era o que importava, eu pensei. Subi na cama e ouvi as molas antigas rangendo enquanto meu peso afundava no colchão e na estrutura da cama. Tentei ligar a TV, mas é claro que o controle remoto não funcionava. Então, apenas me deitei sobre as cobertas e tentei dormir. Então aconteceu. Quase pulei da minha própria pele quando ouvi um estrondo alto na janela. Olhei para o cara do lado de fora e ele começou a falar, parecendo machucado e precisando de ajuda. Dizia: "Vei, por favor, me deixe entrar. Eu me machuquei, estou morto. Preciso de ajuda." E ele definitivamente me viu na cama. Gritei para ele ir até a recepção, mas ele não parava. Não havia como eu abrir aquela porta, e eu tinha a sensação de que ele estava agindo e aquilo era uma armadilha. Depois de ignorá-lo tempo bastante, ele foi embora. Virei para confirmar, e ele tinha sumido. Não tinha percebido o quão verdadeiramente insegura era aquela área. Tive que me levantar e verificar a fechadura da porta apenas para garantir que a porta não se abriria. Dei alguns puxões fortes e ela não abriu. Em seguida, fechei as cortinas na frente das 2 janelas para que ele não pudesse voltar e me observar novamente. Aquilo me abalou um pouco, mas os nervos acalmaram em meia hora, e consegui adormecer um pouco depois. Comecei a ter um sonho estranho em que estava em um supermercado fechado, fugindo do gerente que me perseguia. Em algum momento do sonho, começaram esses sons de clique e em seguida, acordei.
O quarto estava frio por algum motivo. Então olhei para baixo e percebi que o cobertor estava puxado para longe de mim. Sentei-me para puxá-lo de volta, mas então vi no pé da cama que havia essa figura alta pairando sobre mim. Antes que eu pudesse gritar, ele fez e disse para eu não me mexer. Disse que não me machucaria se eu não fizesse nenhum movimento ou som. Então, ele perguntou onde estava a minha carteira. Eu disse que estava no bolso da minha calça na cadeira. Tudo o que vi foi essa figura se erguendo sobre mim na cama, afastando-se do pé da cama até minhas calças na cadeira. O ouvi mexendo nas calças, revirando os bolsos até encontrar a carteira. Então, ele perguntou o que mais eu tinha lá. Eu estava apenas fazendo uma viagem de carro. Com isso, ele não disse mais nada e saiu. Corri para tentar trancar a porta assim que ele saiu, enfrentando o mesmo problema de antes. Então, liguei para a polícia, mas eles não foram de imediata ajuda. Fomos até o cara na recepção, que reproduziu as imagens da câmera capturadas. No entanto, o cara que entrou no quarto estava usando uma máscara e um chapéu, escondendo todas as suas características. Recebi meu dinheiro de volta e fui embora. Graças a Deus, não tinha muito dinheiro na minha carteira. Cancelei todos os meus cartões e dormi no meu carro. Aprendi minha lição e nunca parar em um hotel suspeito. Eu e meu ex-namorado tivemos um relacionamento bastante explosivo e não nos entendíamos muito bem. Estávamos em uma viagem de fim de semana nas montanhas, apenas para passear e fazer trilhas, porque pensamos que seria bom para nós. Mas as coisas ficaram complicadas no quarto do hotel na segunda noite e, basicamente, eu não conseguia dormir no mesmo quarto que ele. Em vez de pegar outro quarto de hotel para mim, por cerca de R$ 150, literalmente dirigi pela estrada até um motel e parei lá. Minha lógica era que se eu saísse durante a noite e desse a ele tempo para se acalmar, talvez as coisas melhorassem pela manhã. Consegui um quarto por, eu não estou mentindo, R$ 25 a noite. Enquanto eu caminhava em direção ao meu quarto, a porta do quarto ao lado estava aberta. Ao passar, olhei para dentro e estava iluminado pelo brilho azul da tela da TV, embora da posição em que eu estava, não conseguisse ver o que estava na tela. Não vi ninguém lá dentro, mas novamente, não parei para olhar como um estranho. Continuei para o meu quarto. Era um quarto modesto e normal para um motel, pelo preço, apenas uma cama queen size com uma típica e brega colcha floral, uma TV e um sofá. Eu não estava realmente cansada, então apenas deitei com a TV ligada e joguei alguns jogos no meu celular por um tempo. Havia um barulho estranho, que pensei estar vindo da TV, então a desliguei, mas o barulho persistiu. Não era a TV. Então, levantei-me e ouvi, percebendo que vinha do quarto ao lado. Não conseguia dizer se era um casal brigando, se era a TV do quarto ao lado ou se era o som de alguém morrendo. Era apenas incrivelmente abafado. Neste ponto, não tinha mais nada a fazer além de tentar dormir, mas então houve batidas na parede do motel, a parede que separava os dois quartos. Levantei-me e fui mais perto da parede, e aconteceu novamente. Sem dúvida, alguém do outro lado batendo com o punho. Por que eles estavam fazendo isso? Não posso dizer que eu não estava um pouco assustada, mas tive que ser corajosa e confrontá-los. Fui até o quarto ao lado, surpreendentemente, a porta estava ainda aberta e a TV ainda ligada, mas não havia som. Bati na porta aberta, perguntando se havia algum problema ou se alguém precisava de ajuda. Não houve resposta. Eu até podia ver que a porta do banheiro estava aberta e a luz estava apagada. Entrei no quarto lentamente, com cautela. Quando contornei a parede que bloqueava a visão do sofá e da cama e ainda não vi ninguém, apenas fiquei lá, completamente confusa. Fui mais perto da TV para ver o que exatamente estava na tela. Era apenas uma tela azul em branco, mas havia um bilhete adesivo na tela. Tinha algo escrito. Peguei o bilhete da tela e dizia para verificar debaixo da cama. Deixei cair o bilhete e saí correndo do quarto, batendo a porta. Corri de volta para o meu quarto e me certifiquei de trancar a porta com o trinco. Deitei-me na cama e mandei uma mensagem para meu namorado, contando o que acabará de acontecer e que eu estava ficando louca.
Ele me ligou imediatamente, e comecei a contar a ele pelo telefone. Enquanto eu estava no meio da explicação, houve mais batidas na parede do motel. Ele ouviu claramente porque eu coloquei no viva voz. Comecei a ficar louca, e ele me disse para correr para o meu carro ou para a recepção. Escolhi correr para a recepção para poder recuperar meu dinheiro. Disse ao cara na recepção que ele deveria ir ao quarto ao lado do meu e expulsar a pessoa, mas ele olhou para mim e saiu, dizendo que não havia ninguém nos dois lados daquele quarto. Parecia que ele sabia imediatamente que ambos estavam vazios. Disse a ele que ele precisava verificar e que eu precisava do meu dinheiro de volta. Então, ele foi comigo, com uma chave na mão, e destrancou a porta. Mas agora a TV estava desligada e o quarto estava escuro. Ele entrou e olhou embaixo da cama, como dizia o bilhete. Até o bilhete que eu deixei cair no chão tinha sumido. Ele se recusou a me reembolsar, eu não me importava. Saí e voltei para o hotel, para meu namorado, e fiquei feliz em abraçá-lo e dormir na mesma cama que ele. Não sei o que testemunhei naquele quarto de motel. Não sei quem ou o que estava debaixo da cama, e não quero saber. Obrigado a todos que gostaram dos nossos relatos. Não esqueçam de deixar o like, seguir nosso canal e, se tiver algum relato, nos envie no nosso e-mail que está na tela.